Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Na última videoaula, nós revisamos um pouquinho sobre geometria molecular. E hoje nós vamos falar sobre a polaridade das moléculas. Se você ainda não viu o vídeo anterior, o link se encontra aqui na descrição ou na playlist Revisa Aqui. Bora para a nossa aula de hoje? Bom, como definir a polaridade de uma molécula? Se ela é polar ou apolar? Há duas características que devem ser analisadas para definir a polaridade de uma molécula. A primeira delas é a diferença de eletronegatividade entre os átomos ligados. E a segunda é a geometria molecular. Se não houver diferença de eletronegatividade, provavelmente será polar. Alguns exemplos: a molécula de hidrogênio, de nitrogênio, de fósforo e de enxofre. Aqui eu trouxe para vocês, a estrutura da molécula de hidrogênio. Como a gente não tem eletronegatividade, a diferença de eletronegatividade, porque os dois átomos são iguais, então essa ligação, essa molécula é apolar. O mesmo com a molécula de nitrogênio, os dois átomos são iguais, então se eu pegar a eletronegatividade do nitrogênio e diminuir pela mesma eletronegatividade, vai dar zero. Então, essa molécula também é apolar. Aqui a molécula de fósforo, Fósforo 4, a geometria é tetraédrica e a diferença também é zero. O mesmo acontece com a molécula do enxofre, S8. Mas toda regra tem sua exceção, E como eu mostrei aqui, provavelmente a gente tem a exceção do ozônio. Essa é uma exceção muito importante, porque o ozônio ele tem uma geometria angular em razão dos pares de elétrons emparelhados e livres dos átomos de oxigênio. Essa molécula ela pode assumir estruturas de ressonância. Então, os dipolos formados eles não se cancelam. Aqui a gente tem uma carga parcial negativa, outra carga parcial negativa aqui, e uma carga parcial positiva nesse oxigênio do meio. E essa molécula aqui, ela não é apolar, ok? Bom, e se houver diferença de eletronegatividade? Aí vai depender da geometria. Então, aqui eu trouxe dois exemplos. A molécula de CO2, que é uma molécula linear, olha aqui para vocês verem, e, portanto, ela é apolar. A molécula de H2O, de água, é uma molécula com geometria angular, portanto, ela é polar. O que acontece? O que acontece é que a gente tem aqui dois vetores, momentos de dipolos, que se cancelam. A gente vai ver isso agorinha. E aqui, na molécula de água, esses vetores, eles não se cancelam. Aqui a gente tem uma carga parcial positiva formando aqui, no outro hidrogênio, e como o oxigênio é o átomo mais eletronegativo, a gente tem aqui uma carga parcial negativa. Bom, então o que é momento dipolar? Quando existe uma diferença de eletronegatividade entre dois átomos que estabelece uma ligação covalente, aqui um exemplo da molécula de HCl, dizemos que a ligação ela é polar. Isso porque ocorre a formação de uma carga parcial negativa no átomo mais eletronegativo e uma carga parcial positiva no átomo menos eletronegativo. Então, quando a gente tem esse tipo, a ligação ela vai ter um vetor momento dipolar sempre em direção ao átomo mais eletronegativo. Ele é representado por essa setinha e por essa letrinha Mi aqui, é uma letrinha grega. Então, o produto dessa carga parcial positiva, pela carga parcial negativa em módulo, pela distância da ligação entre os dois átomos, vai fornecer o dipolo ou momento dipolar, aqui, representado pela letrinha grega Mi. Esse momento dipolar, a gente atribui um vetor, que é o vetor momento dipolar, e como todo vetor, ele tem direção, módulo e sentido.
Como eu disse, a direção dele vai ser sempre para o átomo mais eletronegativo, certo? Então, aqui, ó, vetor momento dipolar sempre aponta em direção ao átomo mais eletronegativo. E quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior vai ser o valor do momento dipolar. Vamos pegar aqui alguns exemplos, ó. Aqui a gente tem a diferença de eletronegatividade e aqui a gente tem o dipolo. A molécula de HF, ela tem uma diferença de eletronegatividade de 1,78, enquanto o momento de dipolo dela é 1,91. Aqui, HI, a gente tem uma diferença de eletronegatividade de 0,46 e uma diferença de momento de dipolo de 0,38. Então, onde a gente tem a maior diferença de eletronegatividade, a gente também tem o maior valor do momento dipolar. Quando a gente tem a menor diferença de eletronegatividade, a gente também tem o menor valor do momento dipolar, certo? Se o vetor momento dipolar resultante for igual a zero, a molécula será apolar. Se for diferente de zero, a molécula será polar. Gravem isso. É isso daí que vocês vão precisar para definir se a molécula vai ser polar ou apolar. A gente vai ter isso baseado no vetor momento dipolar. Então, aqui, ó, vamos ver alguns exemplos que vai ficar mais claro para vocês. A geometria linear. A gente tem um exemplo aqui do HCl, como eu já mostrei para vocês. Então, a gente tem uma ligação com uma carga parcial negativa no cloro, uma carga parcial positiva no hidrogênio e um vetor momento dipolar em direção ao cloro, que é o átomo mais eletronegativo. Se a gente tem esse vetor, que é só um, o vetor momento dipolar resultante vai ser diferente de zero e a molécula vai ser polar, certo? Quando a gente tem a molécula do CO2, por exemplo, a gente tem duas cargas parcial negativa formadas em cada um dos átomos de oxigênio e uma carga parcial positiva no átomo de carbono. Aqui a gente vai ter dois vetores momento dipolares. Um em direção ao oxigênio, saindo do carbono, e o outro também saindo do carbono em direção ao outro oxigênio. Com isso, esses vetores eles vão se cancelar. Quando a gente soma eles, né, como eles são de sentidos opostos, eles se cancelam e o momento dipolar resultante, o vetor resultante, vai ser igual a zero. Por isso, a molécula de CO2 é apolar. Entenderam a diferença? Vamos ver outro exemplo. A geometria angular. Molécula de água. A gente tem aqui uma diferença de eletronegatividade, né? A carga parcial positiva nos dois átomos de hidrogênio e uma carga parcial negativa no átomo de oxigênio. Fazendo os vetores momento dipolares em direção ao átomo mais eletronegativo, que é o oxigênio. Quando a gente soma esses dois vetores, pela regra do paralelogramo, nós vamos ter um momento dipolar aqui, um vetor momento dipolar, também diferente de zero. Por isso, a molécula é polar. Na geometria trigonal plana, vamos analisar aqui essa molécula com 3 átomos de cloro com carga parcial negativa e um átomo de boro central com carga parcial positiva. Desenhando os vetores momento dipolares em direção aos átomos mais eletronegativos, a gente vai ter 3 vetores aqui em direção ao cloro. Esses vetores, gente, eles são sempre desenhados nas ligações. Então, aqui a gente tem 3 ligações, ó. Então, vão ser 3 vetores momento dipolar. Aqui a gente tinha 2 ligações. A gente vai ter 2 vetores momento dipolar, sempre na ligação. Então, quando a gente soma o vetor 1 com o vetor 2, a gente vai ter um vetor resultante aqui, Mi4. Esse vetor resultante, ele se cancela com esse outro vetor, Mi3, e por isso a gente tem um vetor resultante igual a zero, e essa molécula, ela é apolar. Na geometria piramidal, a gente tem um exemplo da molécula de amônia.
Então, a gente vai ter 3 cargas parciais positivas nos hidrogênios e uma carga parcial negativa no nitrogênio. Quando a gente faz a soma desses vetores que compõem a ligação, com o vetor μ1 e μ2, a gente vai ter um vetor resultante μ4, feito pela regra do paralelogramo. E quando a gente soma com o μ3, a gente vai ter um vetor resultante aqui para cima. E esse vetor vai ser diferente de zero, eles não se anulam. Então, a molécula é polar. Geometria tetraédrica, a gente tem aqui 4 átomos, 4 cargas parciais positivas, né? Que o carbono, ele faz 2 cargas parciais negativas quando estão ligadas com o hidrogênio, mas quando estão ligados com o cloro, eles têm 2 cargas parciais positivas, porque o cloro, ele é mais eletronegativo, certo? Então, aqui, a soma dessas cargas parciais no carbono, ela é zero. E quando a gente desenha os vetores, momento de dipolo, o carbono aqui, ele é o mais eletronegativo em relação ao hidrogênio, por isso essas 2 setas apontando para ele, mas em relação ao cloro, ele é menos eletronegativo, né? Então, as setas aqui apontam para o cloro. Então, somando μ1 com μ2, a gente tem um vetor resultante nessa direção, e somando μ3 com μ4, a gente tem um vetor resultante nessa direção. Somando esses 2 vetores, a gente vai ter um vetor resultante diferente de zero, e essa molécula, ela é polar. Bom, agora para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre solubilidade, que tem tudo a ver com polaridade. Uma substância polar é solúvel em outra substância polar, e uma substância apolar é solúvel em substância apolar. Atenção, sujeito a exceções. Tem muitas exceções essa regrinha aqui, mas basicamente, no geral, é isso. Vamos ver alguns exemplos. Eu trouxe aqui um exemplo da molécula de disulfeto de carbono e a molécula de enxofre. O disulfeto de carbono é uma molécula apolar e o enxofre também é uma molécula apolar. Por isso, a gente tem uma dissolução, né? O disulfeto de carbono, ele dissolve o enxofre. Aqui a gente tem uma molécula de água e a molécula de enxofre, que já vimos que ela é apolar. A molécula de água, ela é uma molécula polar. Por isso, a água, ela não dissolve o enxofre. Agora, a gente tem novamente a molécula de água, mas agora ela está com uma molécula de NaCl, cloreto de sódio. O cloreto de sódio, por ser iônico, ele é formado pela atração elétrica entre íons positivos e negativos, por isso ele é considerado uma substância muito polar. E a água vai ser capaz de dissolver o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha. E quando a gente tem disulfeto de carbono, já vimos que ele é apolar, com o cloreto de sódio, que também já vimos que ele é polar, a gente não vai ter uma dissolução. O disulfeto de carbono não dissolve o cloreto de sódio. Bom, aqui está a minha referência. Muito obrigada pela atenção de vocês. Deixem suas dúvidas nos comentários e se inscrevam no nosso canal. Até a próxima aula!